Olá, mais uma tarde aqui no podcast do ABC News. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que atinge o mundo inteiro, focando um pouco aqui em São Paulo, ABC Paulista, que é o assunto do momento, né? Que as empresas, né? O nosso grande público hoje aqui também, as empresas, como todo mundo, mas a empresa tem um tocante maior aí, porque acaba fazendo volumes grandes dessas situações, das questões sustentáveis do Brasil. Então a gente vai falar um pouco sobre essa ODS, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento e Sustentabilidade, né, do qual a gente trouxe aqui hoje, mais uma vez, o professor André Luiz, ele que é presidente da Instituição Cooperativa Nacional de Agentes Ambientais do Brasil. Né, ele vai falar um pouco disso, já falamos em outro episódio, e é importante falar porque ele está voltando, porque a gente vai vir aí com vários temas. É um tema gigante, tem muita coisa para se falar, muita coisa para se desenrolar, projetos de leis até de níveis internacionais, né, mundial. Então é assunto que vai dar pano para manga, vai dar tema para a gente conversar bastante. Ele estará aqui muitas vezes com a gente, que a gente resolveu abraçar essa ideia junto com ele. E, obviamente, trazer outros profissionais que ele conhece, que pode trazer fontes aqui para a gente deslinchar esse projeto ambiental de sustentabilidade com o ABC News. E é isso, vamos bater um papo hoje sobre esse tema, que é a ODS. Ele vai poder falar um pouco mais, professor André Luiz. Boa tarde, a gente que vai entrar às 17 em ponto agora. Legal, 17 né? horas. É um bom horário, né? A gente percebeu isso, então às 17 em ponto estamos aqui para falar um pouquinho sobre meio ambiente, sustentabilidade, cidade, o melhoramento da cidade, enchentes, que é o momento, é sol, é calor e vem chuva, e a gente sai com guarda-chuva, e depois não tem chuva, tem sol, aí aproveita para fazer sombrinha também, né? Mas, professor, vamos lá, André. Queria que você falasse um pouco sobre você novamente, né? O que você acha? Né? Focado nessa questão de sustentabilidade, né? Lubac, a gente está muito feliz novamente aqui nessa segunda temporada com vocês. Esqueci de falar, né? Segundo episódio de 2026. Segundo episódio da segunda temporada, vamos chamar assim, né? O 2026. E também muito feliz em entender que o jornalismo cada vez mais comprometido em temas importantes, né? Nós tivemos uma discussão aí no episódio anterior sobre a questão da saúde mental no ambiente de trabalho, que é um tema extremamente atual, extremamente importante, e agora vindo com uma outra temática que é extremamente importante, que é a questão das cidades sustentáveis. Vamos falar assim, a gente pode, né, estender esse termo. Né? E aí, quem fala sobre isso? Né? Meu nome é André Luiz, né? Sou professor, né? Tive algumas passagens na docência acadêmica, na docência técnica, sou consultor, né, na área de meio ambiente há mais de 20 anos, atuei em cargos de primeiro escalão, segundo escalão, como secretário de meio ambiente, diretor de meio ambiente, secretário adjunto de meio ambiente, atuei como consultor em algumas cidades também, e hoje estou o diretor técnico da Cooperativa Nacional de Agentes Ambientais Brasil. E o objetivo, o foco da cooperativa, na verdade, a missão da cooperativa é exatamente discutir territórios e territórios resistentes ou, que a gente conhece num termo mais dentro do tema, resilientes. Resilientes. E aí é exatamente a partir daí que eu quero trazer essa reflexão, que hoje vamos falar de uma das ODSs, né, um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS 11, aonde ela traz metas para cidades resilientes, cidades funcionais, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades inovadoras. Né? Cidades que... E aí eu resumo tudo isso, cidades funcionais. Funcionais. E é engraçado porque essa discussão de uma cidade... A cidade ela deveria ser funcional. Infelizmente, por falta de planejamento, ela não é funcional. Ela não consegue lidar com os fenômenos naturais da natureza, né? Foi redundante, mas os fenômenos naturais. Seja a discussão
das mudanças climáticas, ilha de calor, enchente, resíduos, a dinâmica da cidade do dia a dia. Então, hoje vamos falar um pouquinho das ODSs, objetivamente da ODS 11, e discutir, percorrer aí esse tema tão importante, que é cidades resilientes. Quando você fala de cidades resilientes, que é cidades adaptadas e coloca esses critérios do que é, eu comecei a imaginar uma cidade do futuro. Perfeito. Mas, e aí é uma até de carros voando. E é uma contradição que uma cidade sustentável não precisa ser uma cidade tecnológica, né? E aí é ao contrário. E aí, por exemplo, hoje o grande desafio das cidades inteligentes são as cidades que vão buscar ideias da natureza. Como, por exemplo, aí um dos temas, os jardins esponjas. São jardins que têm uma função de drenagem, por exemplo, que é uma temática super importante, né? Grandes piscinões ou cidades que sabem beber água. Olha que legal isso. Cidade que sabe beber água, hein? As cidades não sabem beber água. A gente não fizeram com que ela fizesse esse... Não teve planejamento para isso. Hoje as cidades são totalmente impermeáveis. E é legal. Assim, a gente tem que refletir isso. O ABC, que é um território nosso, ele até tem uma função ambiental extremamente importante, porque 53%, Lobac, da nossa cidade, ela é área verde ou manancial, né? E aí, quando a gente fala de manancial, né, é importante o pessoal que está nos ouvindo entender a função disso, que é como se fosse uma grande caixa d'água, né, que a gente cuida aí para a região metropolitana. E, mesmo assim, nós temos nas áreas centrais áreas totalmente impermeáveis e com baixíssima cobertura vegetal. É uma grande contradição. A gente tem grandes corredores verdes e as cidades com deficiência de vegetação e, por exemplo, drenagem. Mas, por exemplo, mas se a cidade tem tanta área verde, por que alaga? Então, existe uma contradição no próprio território mesmo, né? E o ABC tem muito disso. Você tem uma cidade como Diadema, que a maior, nos últimos dados era a maior, densidade populacional do país, onde se concentra mais pessoas por quilômetros quadrados, e com uma cobertura vegetal de 3% do seu território. 3% do seu território. Tem muito trabalho para se fazer. Muito, muito. E tem como reverter tudo isso? Porque a população já está lá. A galera já está lá, densa. Né? Tem como reverter isso? Casas, prédios sendo construídos a todo vapor. E, então parece que ainda continuam essas construções e não estão se pensando nisso ainda. Tanto em Diadema como qualquer lugar do ABC e São Paulo. Né? O desafio está colocado como? Primeiro, novamente, nós estamos falando de política pública. Segundo, nós estamos falando de planejamento urbano. Terceiro, nós estamos falando de futuro. Só esses três elementos coloca qualquer gestor público para refletir. Infelizmente, a gente vem, nas últimas décadas, vem faltando gestores públicos com essa capacidade. Então, primeiro a gente tem que discutir preparo do ponto de vista da gestão pública e ousadia para enfrentar isso, porque é olhar para o futuro, né? Segundo, o mundo vem sentindo essa dor e o mundo vem buscando soluções. Nós já temos experiências concretas em vários países, onde vem tendo modelos, né, de aplicações de política pública que vem dando certo. Mas eu digo o seguinte, o básico. A gente tem que ter uma clareza básica em relação à arborização urbana. A gente tem que ter uma política séria de arborização urbana. A gente tem que ter uma política séria sobre drenagem e microdrenagem. Né? Vamos discutir... eu estava estudando hoje, tem um conceito chamado engenharia reativa. Hoje a ação pública, a gestão pública, ela tem uma engenharia reativa. Um piscinão, por exemplo, ele é uma engenharia reativa. Por quê? Porque ele está lá esperando ser alagado. Porque essa é a função dele. É o que aconteceu na entrega em dezembro do Jaboticabal, que faz a fronteira tríplice ali da São Bernardo, São Caetano e São Paulo. Perfeito. Né? 900 mil
litros de água comporta ali, eu acho que é isso. Não sei, mas foi uma ação, até que demorou de entregar, mas foi uma ação benéfica, positiva, porque você falou de duas situações, né? Que ele é reativo. Porque explica pra gente. Então, isso já explicou, isso é engenharia. Ele espera chegar a água. E é um conceito de engenharia antiga, né? Porque assim, quando a gente fala dos desafios para tornar a cidade mais sustentável, ela não está na engenharia antiga. Ela não está numa engenharia reativa, ela está numa engenharia de prevenção. Então, por exemplo, lá no Jabuticabal, nós estamos falando de 580 milhões. Eu não vou lembrar agora quantos anos ficou o projeto, mas ele foi longo. Necessário? Sim. Pontualmente como uma ação de captação de ponto final. Né? É o final do cano, né? Onde é o final do cano. Mas da onde vem a água? Né? Qual o trajeto que ela faz até chegar ao final do cano? Então, você resolve pontualmente o final do cano. Mas como que você lida com essa situação anterior? E aí a engenharia preventiva, uma engenharia sustentável, ela dá resposta a isso. Arborização, discutir espaços mais drenantes, então romper calçadas, corredores ecológicos, corredores verdes, parques esponjas, exigir que as construções garantam as suas taxas de permeabilidade e suas taxas de vegetação, que é uma coisa que os planos diretores cada vez mais vêm perdendo. Grafar no plano diretor áreas ambientais estratégicas. Dizer, essa área ambiental aqui, essa área estratégica tem que preservar a permeabilidade. Tem uma legislação muito mais incisiva para a proteção dos mananciais, onde também tem uma função importante. Né? Discutir o descarte irregular, discutir a questão do consumo consciente de água, né? Discutir uma zeladoria, né? A relação do resíduo com a questão das enchentes é uma relação direta. Discutir isso do ponto de vista da zeladoria. E aí, isso só é possível, Lubac, com muita educação ambiental. E aí, isso é um conceito de cidade inteligente. Cidade inteligente é aquela que educa, né? E aí você trouxe logo na abertura aqui a questão das empresas, né, e da sociedade. Isso é muito importante, né? Eu estava até estudando um pouco mais a questão do polo petroquímico, que é um exemplo aí de um território, né, onde tem uma atividade industrial, como qualquer cidade tem, do ponto de vista do seu planejamento, mas que é um território de planejamento de atividade industrial, que a ocupação urbana ela cresceu junto. Uma diferença ali do polo, que o polo foi constituído apertado já na área urbana. Isso não é inteligente do ponto de vista de uma zona industrial. Zonas industriais, elas têm... Por isso que hoje ganhou muito corpo em algumas regiões do interior. Mas ele chegou bem antes de Chegou bem antes, mas se a gente pensar uma faixa de amortecimento, uma faixa de proteção, essa faixa nunca foi discutida. Então, ele chegou antes e a ocupação veio muito rápido. E é uma ocupação regular, você não tem barraco. Você tem casas, bairros constituídos. E aí eu estava pensando o quanto, às vezes, pensar a cidade... e achar que a atividade industrial, sendo o primeiro motor econômico, ele é um conceito equivocado. Vou dizer por quê. Ali naquela região, baixou a valorização dos imóveis do entorno. Naquela região, você tem vários episódios e situações de índices altos de várias doenças relacionadas à poluição. E aí um dado importante, isso é dados do Diário do Grande ABC, de março do ano passado. Metade das denúncias na CETESB, elas estão relacionadas a uma das empresas do polo petroquímico. Metade. Quando você fala o polo petroquímico, de fato, é a Braskem. Então, é o complexo... São várias empresas. São várias empresas. A Braskem é mais conhecida. Exatamente. Então, quando a gente fala polo petroquímico, a gente fala no zoneamento. É que lá tem vários produtos, cada um vai fazendo alguma coisa. Mas, objetivamente, essa denúncia é da Braskem. Tá. E a gente pode convidar qualquer dia um deles para falar nessa questão de meio ambiente, fazer um debate. Eu acho importante. Vamos fazer isso. A gente tem um bom contato lá com eles, com a assessoria de imprensa, e de repente a gente traz alguém para bater esse papo. E aí, é exatamente isso que eu ia dizer. Em contrapartida, a Braskem, ela tem no seu escopo de trabalho um desafio absurdo,
que é repensar polímeros para o futuro. Então, ela tem como ação de fomento a novas tecnologias um escopo absurdo e a atuação onde ela está, por falta de planejamento. O problema não é a Braskem. A Braskem é uma empresa renomada. O problema é como foi planejado aquilo naquela ocupação. Lógico, você fala assim, mas e o possível particulado que sai lá, e a fumacinha preta, e o odor que o pessoal reclama. Isso se chama zona de amortecimento. Você, hoje na CETESB, por exemplo, a gente que é especialista, você tem atividades de alto fator de risco, alto fator de poluição, que você é obrigado a determinar uma avaliação de risco. Então, você tem que ter avaliações de ponto de fonte de poluição e ponto de fonte de recepção da poluição. E tem que ter uma distância segura. Então, se você tem uma distância segura e aquela poluição para o meio ambiente, ela está dentro dos índices, para o meio ambiente, mas para uma pessoa ela acaba sendo agressiva, ela pode ser sensível a pessoas que têm sensibilidade, ambientalmente ela está impactando. Mas, do ponto de vista da atividade industrial, ela é aceitável. Então, ali nós temos uma questão de planejamento, de zoneamento. E aí, lógico, agora, eles têm que conviver com isso, né? E aí, novamente, como se faz isso? Participação popular, informação ambiental. A Braskem, e aí é importante deixar que todas as empresas que têm, às vezes, mal vista do impacto ambiental, no caso da Braskem, ela tem produtos que contrapartida, ajudam o meio ambiente. Tanto o meio ambiente, como também a questão dos arredores ali, com incentivos de cursos educacionais, tanto para profissionais também, porque a gente já participou lá. Até essa questão daquela fumacinha, eu não lembro bem, mas a gente fez um tour lá, né? Eu e o Wallace Quaresma, o jornalista que trabalha com a gente. E só que para lembrar, só quem está no dia a dia, tanto tem aquele que faz a fumacinha, que é o mais chocante, como tem o outro lá, que é um caixotão lá, que tudo é uma questão de segurança também. Sim. Então, eles têm cursos de prepara, os empreendedores locais, então dá um workshop, um curso para cabeleireira, para o comerciante ali, o cara quer ser empreendedor no começo. Então, passa a ser essa questão também, né? Vamos fazer trabalhos com a comunidade, com os arredores da gente, para a gente também mostrar que a gente tem esse mal que vem para o bem, porque precisa estar a empresa lá, e produção, e construção, mas também a gente quer estar com vocês próximos. Tem alarme para despertar para os arredores ali, né? Sim. E os próprios moradores tem aquele, como que fala? Que é o líder ali, que vai receber o WhatsApp, que vai saber que a sirene tocou e tem que evacuar, coisa que eu acho que nunca aconteceu. Sim. Aconteceu até uns 4, 5 anos atrás, teve um problema lá, mas nada que foi para fora. Não, isso. Então, assim, tem o problema da poluição que está sendo discutido, que é o nosso tema aqui, e as empresas vão, né, se encaixando conforme que a produção não pode parar também. Não pode. E isso tá na essência da atividade industrial. Além, claro, da produção, né, a responsabilidade socioambiental, a responsabilidade do seu entorno, né? Hoje cada vez mais, você pega a própria Braskem, né? Ela teve uma perda bastante forte na valorização das ações dela com o ocorrido de Alagoas. Eu vi, uma operação deles, questão de extração lá, acho que é salgema. Que as terras, alguns lugares começaram a ceder, né? Vários pontos que cederam, deslocou aí quase 60 mil pessoas, né? De fato, ali tinha outras ocorrências, denúncias, né? E é uma atividade essencial de extração de minério, como existe várias, né, no Brasil, que infelizmente o Brasil ele tem essa riqueza que é bem explorada, né? Infelizmente eu digo porque ela é mal regulada, não tem licenciamento, o preço disso é muito baixo, isso impacta diretamente na questão da reciclagem. É até um tema muito importante a gente discutir. A gente já falou um pouco. Ou vamos falar com mais? Impacta bastante. Mas hoje, qualquer empresa ela tem lastro na bolsa na questão ambiental. O ISA, eu acho que é o Índice de Sustentabilidade Ambiental, ele é vinculado às suas ações da bolsa.
Então, novamente, quando a gente traz a responsabilidade socioambiental, ela está se tornando uma obrigação da empresa, na essência da empresa, na missão da empresa, porque ela impacta financeiramente na empresa. O chamado SG lá, né? Exatamente. Que é uma sigla em inglês, né? Que traz a articulação entre governança, a questão social e ambiental, né? A questão é que como você aplica isso, né? E aí tem muitas empresas que fazem merchan. Eu acho que essa aplicação, exatamente, como se aplica isso, você está falando na questão da quando a empresa vem falar que ela está fazendo, ou as regras estão vindo meio assim, sem sustentabilidade, então, vamos dizer. Novamente, a gente está lidando com um tema complexo, às vezes abstrato, então não é tão materializado. E aí, então, automaticamente não confiável. Quem é que vai seguir essa regra? Eu sou o mais forte aqui, eu direciono o que todo mundo tem que fazer. Porque vamos pensar, tem um cara forte que vende todo tipo de produto e que manda nessa cadeia. Perfeito. E aí ele vai fazer com o quê? Vamos aplicar isso aí? Vamos começar por quem é nossos fornecedores, ou pelo menos nossos clientes. Perfeito. E aí eles conseguem ter esse poder. Aí ele chega lá para os pequenos, aí chega num país subdesenvolvido que nem o Brasil e fala, vocês têm que fazer isso aí, se vira. Senão entra que nem a Lei Magnífica, você não vai ter o nosso produto, nós vamos comprar seu produto, vocês têm que se virar aí. E eles vão tocando do jeito que eles querem lá em cima. Como falar, os Estados Unidos, eles é o que acaba gerindo toda essa questão mundial, e os subdesenvolvidos têm que acatar, né? Isso é uma relação, isso é uma discussão geopolítica que cabe também um outro tema. Mas, de fato, olhando dos dois lados, as grandes empresas, elas podem contribuir positivamente, né? Seja por uma avaliação de terceiro, uma auditoria, ou criando, de fato, que você falou, uma rede aí de empresas com ela comprometidas na questão da sustentabilidade. Um exemplo, um paralelo, mas é um exemplo importante. Nós nunca tivemos a discussão da economia verde, que é um termo que é utilizado, né? Tão centralizado, tão no centro de algumas políticas públicas. Hoje, por exemplo, a regra das montadoras para carro acessível e redução de imposto está relacionada a uma política ambiental, que não está dando certo. Você ia falar popular, não é o popular mais? Não, então, é o popular, é o que tem mais desconto, né? Uhum. E ele acaba sendo popular, porque acaba sendo acessível. Mas de popular não tem nada, que é caro pra caramba, um carro de 70 mil. Tem uma lista lá de 5, 6 carros é mais acessível, que deveriam ser mais acessíveis. Mas que a redução de imposto, aí no caso IPI, alguns impostos federais, reduz em torno de 10 a 15 mil reais na fonte da tributação. Isso para a montadora, logo vender um pouco mais barato e pagar menos imposto. Porém, ela tem que atender um critério de conformidades ambientais. Um exemplo, 20% do carro tem que ter resíduos do Brasil e uma parte reciclada. Não consegue. E o Brasil é o país da matéria-prima, né? As montadoras, é engraçado isso, as montadoras, elas não estão se comprometendo. Elas estão fazendo porque é um benefício importante, mas ela não consegue trabalhar isso na divulgação. E é bem triste isso, Lubac. Eu falar o seguinte, nós estamos vivendo a maior crise ambiental dos últimos tempos. A maior. Identificada aí literalmente nos últimos 5 anos, foi, na verdade, 22 a 24, aonde todos os episódios, vamos chamar assim, de fenômenos, não, de situações ambientais, né? Não vou chamar nem de catástrofe, mas de episódios ambientais, eles mostraram que toda a reflexão que a gente vem fazendo desde a Eco 92, né, e olhando para frente, elas vão se concretizar. E nesse caso, em 22, 23, 24, ela acelerou. Vou te falar, questão dos períodos de estiagem, os períodos de seca, as últimas queimadas, a questão da concentração de chuva, as incidências nas regiões urbanas em relação ao alagamento, em relação a desastre. Aqui, ABC, nos últimos
exatamente o ano passado, a presença a gente não classifica como ciclone, mas a velocidade do vento se apresentou muito maior do que historicamente, dando quase 110 quilômetros por hora, onde tivemos um alarmante situação de perda de energia, queda de árvore, ocorrências ambientais. Todos os indicadores ambientais eles estão se apresentando acima da média. E todos vão trazer resultados muito impactantes para a sociedade, além de um custo financeiro absurdo. Então, todos deveriam estar alerta, né? Desde a montadora, a empresa, ao poder público, à sociedade civil, aos meios de comunicação, né? Hoje, a questão ambiental ela deveria estar no centro de qualquer discussão. As ODS, por exemplo, você trazer a reflexão do esgoto. Com o marco do saneamento, nós temos um desafio colocado que aumentou agora para 2033? 33. Foi um ajustezinho que fizeram lá. O problema é mais financeiro? Ou são os dois, financeiro e planejamento. Em 2016, já com a discussão do planejamento do marco do saneamento, a instituição Trata Brasil, ela já apontava, dizia, se não acelerar, não vai chegar, não. 2016. Hoje, nós estamos falando aí de uma média global, não vou precisar os números, mas 56% do país coleta esgoto. 80 e poucos % água potável. A meta é que a gente chegasse pelo menos a 98% de água potável e 90% de esgoto coletado e tratado. Então, nós estamos aí no meio do caminho ainda. E nós estamos de 33. Mesmo assim, não dá para dizer que a Sabesp, por exemplo, que é uma grande concessionária, não venha acelerando o investimento, né? E são investimentos significativos, principalmente pela questão do marco de saneamento. O acordo, por exemplo, relacionado à mudança de 2030 para 33, era uma discussão orçamentária. Diz, até 2030 eu não consigo investir tantos trilhões para a questão do saneamento, eu preciso de mais tempo para garantir o meu investimento e concretizar a meta. Então, foi um reajuste de meta, que isso é muito maduro do ponto de vista do planejamento. Você planejou, no diagnóstico está apontando que você não vai chegar, rediscute. Porque é muito melhor você chegar no resultado. Exatamente. Do que você não chegar no resultado. Mas precisava de mais um ano, ok. Mais um ano você chegaria. O ABC, por exemplo, importante falar, vem também investindo muito, né? Santo André é uma das cidades, o último ano investiu 6 vezes a média nacional em tratamento, coleta e tratamento de esgoto. As outras cidades vêm também fazendo investimento, mas não o suficiente, né? Isso coloca para a gente um desafio muito grande, principalmente o ABC, que tem um manancial importante, onde a gente acaba tendo um nível de contaminação no recurso hídrico que a gente tem que preservar, que exatamente a gente joga contaminante na nossa caixa d'água, né? Para não falar outras coisas, para não falar que a gente joga merda no nosso rio para a gente tratar a merda e beber a merda, né? Então, assim, é um desafio muito importante. Isso é um ponto, é uma meta da ODS 11, né, onde tem claramente, são 3 metas, água potável, esgoto coletado e esgoto tratado. Aí você tem outro conjunto de meta, que essa também é extremamente importante, que é a questão dos resíduos, né? E aí, Lubac, e é uma área que eu atuei muito tempo, a cooperativa, ela nasce como uma cooperativa voltada à operação de resíduos, nós temos bastante case nisso. O ABC, na soma das 3 principais cidades, elas, vou chamar de gasto, tá? Elas gastam, porque não é investimento, é gasto, né? Para não falar que é dinheiro perdido, é gasto. 37 milhões em lixo por mês. São Bernardo, Santo André e... São 3, São Bernardo, Santo André e outra cidade eu me recordo. Mas a soma
das 7 cidades chega a 48 milhões por mês. Gasto em lixo. Priorizado, infelizmente, no conceito de aterro. Que não é a recomendação para uma cidade sustentável. Que não é a recomendação para uma cidade resiliente. Pior ainda, um tema que é muito importante, que poderia ser um caminho para uma cidade inteligente, sustentável, que é a coleta seletiva e a reciclagem, na soma, na média do ABC, não passa de 3%. De 100% que se gera, não passa de 3% a reciclagem. Tendo cidades que não chega a 1,5%. Temos cidades que chegam a 3,5% até 4%. Né? Tem uma disparidade ABC. Diadema vem tentando reconstruir, mas ainda patina. Santo André é uma referência e São Bernardo vem investindo bastante. Mas todas, na soma, não passa de 3%. A média do estado, ela não chega a 4%, e no Brasil não chega a 2%. Não estamos dizendo que o ABC não vem fazendo o seu trabalho. O ABC vem fazendo, sim, muito bem o seu trabalho, quando a gente compara nacionalmente. Alguns estados, né, têm experiências legais, por exemplo, Roraima. Hoje fui estudar Roraima. Roraima chega a 23% taxa de reciclagem. Absurdo o estado. Mas por que isso? Será que a empregabilidade que é baixa? Fui entender. Não, primeiro, política pública do Estado em relação à logística reversa, compromisso das empresas. Um dado importante, esse conceito, que também é um conceito novo, que é a logística reversa, que é a obrigação das empresas que geram resíduo com a sua reciclabilidade. Por exemplo, a Braskem, ela tem uma grande responsabilidade de logística reversa, porque ela coloca a matéria-prima no mercado, como as empresas que estão com ela também têm grande compromisso. A lei hoje federal do Acordo de Logística Reversa já determina que 2030 ou 33 também, 2028, chegue a 20% de tudo que você descarta, a indústria tem a responsabilidade da reciclabilidade. O que eu quero dizer com isso? Olha como é engraçado. Tudo que se gera na cidade já tem dados da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas da Limpeza Urbana, que 20% que tudo que se gera na cidade deveria ser de logística reversa. Logo, não é obrigação do poder público subsidiar. Ou as empresas deveriam ajudar o poder público a subsidiar. Então, a gente está falando de 40, vamos falar de 50 milhões por mês. No mínimo 10 milhões por mês no grande ABC deveria ser aportado pela iniciativa privada ou programas sérios de logística reversa. Ajudando catador, ajudando cooperativa, implantando ecoponto, criando programa de incentivo, programa de troca, programa remunerado, seja qual for. 10 milhões. O quanto 10 milhões para ABC em creche, escola, segurança pública, isso não transformaria o ABC? Falando de um tema, que é resíduo. Então, infelizmente, né, a gente está distante, né, numa situação, numa crise ambiental tão séria, a gente está distante. Aí você pega a relação do lixo com a questão do descarte irregular. Diadema, você vê o jornal todo santo dia, eles tentando... Se menos de 3% está sendo coletado, para onde está indo esses 97%? 97% até está saindo do nosso bolso, que é os 48 milhões por mês, para mandar isso para o aterro. Porém, uma grande parcela disso, o último dado que eu me lembro, chegava a 10 milhões no ABC. É descarte irregular, é custo. O que é descarte irregular? É o cara que pega o carrinho e descarta lá na esquina, entulho, móveis, sofás. Se der tempo de pegar antes de ir para o esgoto, né? Já ajuda. Dá tempo, exatamente. Porque aí o poder público tem que ir lá retirar isso daí com custo muito alto, porque manda um caminhão, manda equipe. E aí tem a questão da chuva. E aí isso cria situações de entupimento. E aí tem questões de saúde pública. Hoje, a relação da incidência de dengue, ela tem uma porcentagem significativa em terrenos baldios. Porque as pessoas estão tendo uma certa consciência, né, seja lá desde o virar a tampinha do seu vasinho, ou sabe como que é pegar uma dengue.
Então, a pessoa, ó, isso judia. Então, as pessoas estão tendo uma consciência pela dor. Mas e os terrenos baldios? Né? E as áreas de descarte irregular, onde concentra muita água? Então, quando a gente traz a questão do resíduo, né, ele tem uma relação absurda. E só para finalizar esse tema do resíduo, é um assunto que a gente conversou também aqui, e nós assim, só temos esse índice alto, eu diria isso, porque ainda tem um pequeno exército por trás disso, que são os catadores de rua autônomos, que cumprem um papel importante. Porque se não fosse isso, nem esse índice chegaria. Nem esse índice chegaria. E olha como o inverso é interessante. Nós estamos falando de 2%, ok, numa contribuição numa cidade, vamos só para entender um cálculo rápido, eu estou um pouco desatualizado de alguns números. A população de Diadema, ela está quanto? Passou os 400 mil? Passou. 450, passou os 450 mil. Nós falamos de uma geração próxima, quase 0,8, 0,85. A gente fala 0,8, é 800 gramas a 850 gramas por habitante. Então, vamos falar que Diadema gera 350 toneladas de lixo por dia. Aproximadamente. Eu vou totalmente desatualizar, de 300 a 350. Eu lembro que era 320, 330, vamos falar 350. Se a gente fala de 1% disso, nós estamos falando de 10%, 35, 3 toneladas e meia. 3 toneladas e meia, se você converte isso num valor a 2, dá 7, 8 mil reais por dia. Né? Quantas pessoas você poderiam remunerar, né, por dia, cuidando só de um pouquinho disso? Então, se eu pego o resíduo, transformo isso em bem, um coproduto ou em bem ou financeiro, eu poderia ter um exército de pessoas gerando renda com isso. Ah, mas isso já não é feito com as cooperativas? Sim, mas um número muito pequeno. Não tem. Você falou modelo de Roraima. Você deve ter algum modelo de algum país. Eu, por exemplo, conversando com uma pessoa, acho que da Suíça ou Suécia, ela me falou um pouco sobre essas questões. Por exemplo, o lixo dela tem um local que todo mundo leva, você paga por esse serviço, o cara que vai retirar lá na central. Então, a gente está num bairro X. Vai ter uma central ou duas, dependendo da quantidade, você leva o seu lixo até lá. Não fica na sua porta. Perfeito. E chegando lá, você coloca plástico no plástico, orgânico no orgânico, assim vai. Né? E o morador ainda está pagando por isso. Vai ter que levar até o local e se paga, porque você está produzindo lixo. Né? Não tem um modelo que chegue num ponto assim que já é sucesso, que teve bons resultados. Você já está no Brasil, que eu acho difícil. Vamos falar. Eu acho que assim, isso é um tema é um conceito muito importante. Conceito. É um Porque o pessoal tem esse problema de, vou copiar. Não, não copiar. Se está fazendo, se é sucesso, se dá para implementar e tem um dinheiro razoável, porque tudo se torna também em cima do dinheiro, por que não? Vamos falar de conceito de política pública, que isso é legal. E aí, é tão sério isso, que eu vou brincar aqui, que isso derrubou até prefeitos em algumas cidades. A história da taxa do lixo. A taxa do lixo nada mais é do que um movimento mundial de responsabilizar o gerador do resíduo. Que é o cidadão. Que é o cidadão. Mas não é o Estado? Não. O Estado não tem obrigação. Ele tem, sim, a questão da zeladoria, varrição, alguns serviços ele tem. E, por uma questão de saúde pública e por se tratar de um serviço essencial, ele tem a obrigação de fazer. Como é um serviço de conta-prestação, ele pode cobrar taxa ou tributo sobre aquilo. Historicamente, tirou sempre do IPTU. Algumas cidades começou a inserir uma taxa que é legítimo judicialmente. Mas o princípio é o seguinte, você paga por aquilo que você gera. Acontece que o Estado sempre tirou da saúde e da educação para colocar no lixo, que deveria ser a população que deveria remunerar. Mas, caramba, já se cobra muito imposto da população. Exatamente, esse é o nosso discurso. E até verdadeiro. Verdadeiro. Porque, a gente paga muito imposto. Aí a mudança cultural. A solução não é continuar no modelo que existe. A solução
não é continuar o custo. Nós estamos falando de 50 milhões por mês, o ABC, com 2,8 milhões de habitantes, eu acho que é isso que tem o ABC, gasta. Enquanto isso, a reciclagem poderia ter um caminho mais interessante. Enquanto isso, a compostagem poderia ter um caminho mais interessante. Enquanto isso, a reciclagem de entulho poderia ter um caminho mais interessante. Enquanto isso, oficinas ou recuperações de imóveis usados poderiam ter caminhos mais interessantes. Enquanto isso, logística reversa, chamar para responsabilidades grandes geradores locais, poderia ter um caminho interessante. Então, conceitualmente, a taxa de lixo ela traz uma reflexão do morador cuidar do seu resíduo. E é o primeiro passo para ter sucesso numa cidade mais resiliente. Se a gente em casa separar corretamente o orgânico do reciclado, a gente abre caminho para o orgânico e abre caminho para a reciclagem. E reduz o caminho do aterro. Então aqui tem que ter uma responsabilidade. Você tem que começar a doer no seu bolso, que você tem que separar. Num conceito de ousadia, se eu tivesse uma posição estratégica na gestão ou fazendo consultoria para um prefeito, eu chegaria, primeiro ponto, eu mudaria radicalmente o conceito de coleta domiciliar. Primeiro passo, eu abriria concessões para empresas ou cooperativas, sem custo à municipalidade ou com custo menor, fazer 5 dias de coleta na cidade, tendo um dia só de coleta de lixo normal, o resto de reciclado e orgânico. O dia do orgânico pode ser uma empresa que use o orgânico numa usina para fazer compostagem. Então, ela vai ser subsidiada durante um período e depois ela tem que tocar o seu negócio sozinho. O reciclado subsidiaria movimentos, associações, cooperativas, até microempresas e empresas também. Vou te dar a concessão para você passar e pegar o reciclado para você. Vou te remunerar, depois você vai andar sozinho. Aumentaria os ecopontos como forma de descarte e forçaria muito mais a fiscalização e a educação ambiental. Te garanto que isso reduz de 50 milhões para 20 milhões. Ainda é gasto, mas eu não precisaria mexer na taxa. E aí, só para finalizar a taxa, nós estamos falando de uma obrigatoriedade legal. Então, isso, como eu te falei, historicamente foi um equívoco, entrou no IPTU, entrou em algumas taxações específicas, tributo taxa. E aí, com a mudança da reforma de legislações federais de saneamento, que a gente chama de marco do saneamento, ele cravou até também 2030, parece uma data, né, que nem 2012, o mundo vai acabar, aonde todas as cidades deverão ter plano de saneamento integrado a plano de resíduo e não poderá retirar recursos do tesouro para o lixo. Tem que ser 100% subsidiado pela sociedade. E aí criou uma crise. Diadema arrecada, um exemplo, arrecadava de 30 a 35 milhões por ano. Gasta-se 60 a 70 milhões. O restante tem que tirar do tesouro. Nenhuma cidade tem, que a lei determina, o equilíbrio financeiro. Então, o que você arrecada é o que você pode gastar. Isso tem um prazo muito curto. E legalmente, hoje, aí é um exagero, tá? Mas hoje já tem cidades onde o prefeito responde por crime de desvio de... É um crime específico relacionado... Responsabilidade não é administrativa também. É responsabilidade administrativa, mas quando você tirasse um dinheiro do local que você não pode para gastar. Sim. Então, outras cidades estão sendo punidas porque não tem a taxa. Então, a taxa tu não tem que enfrentar. A questão é como que a gente lida com a informação do conceito. Como que a gente lida com a corresponsabilidade. Como que a gente lida com a educação ambiental das pessoas. Então, aí quando você entra, como você disse, teve prefeito que caiu, né? Literalmente. Não foi reeleito, foi o Felipe por conta da taxa. E agora o Taca vai ter um problema, vamos falar de Diadema, que ele falou que ia revogar.
E aí depois ele já falou também que é uma questão de constitucionalidade, Revogar então é crime. não tem como fazer. Já foi transparente e falou, mais ou menos assim, eu não sabia. Aí agora vai ter que reverter e vai ter esse problema. Mas independente dessas duas situações, o que caiu, o que falou, o que está faltando é a seriedade de falar assim, ó, tem que ser pago. E não levar para o lado da política o que todo mundo faz, aí vira aquela briga, e o cavalete está lá, o cara vai ter que pagar, a taxa está lá, e o cara vai ter que pagar. Né? Então, assim, o que está faltando é um pouco de seriedade. E eu vejo também essa questão, você falou um pouco de Santo André, e a gente acompanha também, a moeda verde, perfeito. Algumas questões. Mas mesmo assim, eu não vejo Diadema, São Bernardo também não, mas mesmo assim, a gente não vê que parece que é mais uma, assim, você tem que fazer alguma coisa aí, para mostrar que está fazendo para uma classe ali do meio ambiente, um pessoal do meio ambiente, ou fazer por algum motivo, porque tem uma responsabilidade ali que ele tem que ter um trabalho político nessa questão. Você vê essa seriedade de fato? Porque como... tudo bem, a gente está conversando, você está falando já o que se fazer numa queda de 50 para 20 milhões. Já mexeu no cofre, já ajudou um pouco. Então, assim, não é que do dia para noite, mas implementar e a gente falar em tempo. Se quiser fazer, pergunta rápida, se quiser fazer de fato, dá para ser rápido? Rápido que eu falo, 2, 3 anos, é algo rápido. Eu acho que assim, tem que... Vamos falar... Quando você vai mudar a coleta de lixo e trazer associações, empresas, contratos com um, com outro, tem privados, nem ficar nesse lobby da coleta, por exemplo, separar, deixar mais pessoas entrar, será que não agiliza o processo? Novamente, a gente está lidando com além de uma crise ambiental, a gente está lidando com uma crise da gestão pública. Né? A minha primeira formação é gestão pública, né? Eu me dediquei muito nisso. Isso é muito sério, porque nós estamos falando de temas sérios de planejamento, decisões que lidam diretamente com empresas que financiam campanhas. A gente está lidando com contratos que já têm vícios há décadas e estamos lidando com a relação dos interesses do nosso Brasil. Né? Então, isso é muito sério. Então, o gestor, para tomar uma decisão aqui, ele tem que passar por essas 3 peneiras. Então, isso quando a gente tenta fazer a crítica, eu digo o seguinte, hoje, pequenos gestos, micro-vitórias têm que se festejar. Vou dar um exemplo concreto em São Bernardo. São Bernardo teve aí nessa gestão atual movimentações super interessantes, como, por exemplo, constituir um comitê de emergência climáticas, né, relacionado à questão de temas, desde questões emergenciais e temas relacionados ao clima. Isso é um conselho que está olhando para a cidade de médio e longo prazo e tentando mapear situações objetivas. Vamos trazer Santo André como uma revolução pequena, mas absurda. A própria moeda verde que você comentou, eu não vou lembrar agora, mas foi de acima de 400 toneladas de resíduo em operação. Isso é muito forte, é muito grande. Publicaram esses dias algumas informações sobre também da questão da coleta seletiva. São dados interessantes, né? Onde tem, por exemplo, a primeira pesquisa sobre os catadores autônomos. Né? Você pega... aí, assim, infelizmente, nós não temos tantas... né, micro-vitórias na ABC para se comemorar, infelizmente. Né? Então, assim, o que eu digo hoje, Lubac? Primeiro, nós temos a faca e o queijo na mão. Né? É uma retórica, consórcio intermunicipal. Ele foi constituído para discutir resíduos. Focado nisso, está tentando fazer várias coisas. E não faz o que nasceu. E teria um papel extremamente importante nisso. Né? As secretarias municipais, uma coisa que eu fiz parte e é legal, as municipalizações do licenciamento, que é trazer o controle ambiental para os municípios. Né? Isso foi um ponto positivo que a ABC teve. São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá. Isso foi um ponto positivo porque traz fiscalizações. Aumentar um pouco mais a fiscalização dos mananciais,
Precisa de mais, mas aumentaram. Isso é um ponto positivo também. Mas precisamos, os índices estão aí, né? Só para finalizar, nós temos alguns importantes sempre lembrar que a gente tem vários índices de política pública que mede as nossas cidades, né? Você pega o índice, por exemplo, que monitora as ODS, o IDSC-BR, São Caetano, ele já foi uma das cidades mais sustentáveis. Mas a forma que calcula o índice não é tão interessante, porque você pega os conflitos ambientais de São Caetano, são menores. Porque você não tem mananciais, você não tem ocupações irregulares, então fica fácil ser sustentável. Eu assim. lembro uma matéria que nós fomos fazer lá em São Caetano, o Arlindo Ribeiro Ligeirinho, acho que você conheceu, trabalhava com a gente, estava vivo ainda, e sobre a coleta de lixo no centro, era uma experiência. Ele subia assim de dentro da terra, ali da calçada, aí colocava-se o lixo e depois descia. Sim. Chama de Mullock. Eu não sei se eles... É Big Bag enterrado. Se existe aquilo ainda, hoje se continuou, nunca mais ouvi falar, mas sem querer te cortar, falando de Santo André, a gente publicou uma matéria dia 9 agora, que eles ganharam mais um, né, na questão, que é o tal do projeto de predição de alagamentos, com uso de inteligência artificial. Perfeito. Né, que prevê risco de inundações e reconhecimento, que foi reconhecido com essa premiação. Né? Que são os sensores nas gaiolas, certo? Então, e aí foi lá o prefeito Ivan Júnior, né, receber, Gilvan Júnior receber essa premiação e tal. Então você vê que Santo André parece que das 7 cidades é o que está mais caminhando, né? E é interessante. E aí você falou de 400 toneladas na moeda verde, então quer dizer, algo realmente absurdo. É revolucionário, assim, né? pela prática. E é importante citar aqui Santo André. Santo André, ele tem um conjunto de conformidades que vem sendo constituída historicamente, que ela aponta Santo André para uma cidade funcional. Né, como eu tinha falado inicialmente, para a gente ir fechando a história das ODS. Primeiro, a questão de meio ambiente, ela sempre teve uma certa prioridade, até mesmo pela configuração do SEMASA, que é uma companhia, né, onde lida com as questões ambientais. Então, historicamente, sempre teve recurso para a questão ambiental. Segundo, tem práticas inovadoras há décadas, a questão própria da coleta seletiva. Eu acho que não avançou como deveria, como poderia, mas historicamente está constituída. Tem um dado importante, Santo André, a gente brinquei uma vez com o secretário, quando eu estava em Diadema, Santo André eu acho que é a segunda maior cidade em per capita de ecoponto. Então, hoje, a quantidade de ecoponto, eu não sei se é a primeira ou a segunda, tá? Se a primeira é Curitiba, ela é a segunda. Então, você pega o número de ecopontos e divide por população, ela é a segunda do país, se eu não me engano, né? Mas ela é entre as primeiras do país. E a gente estava brincando, faltava 2 ecopontos em Diadema para a gente passar, porque a população de Diadema, ecoponto por quilômetro quadrado. Né? Então, tem uma relação quilômetro e população. E vem cada dia mais investindo. Então, hoje, quando você traz isso, por exemplo, que é uma cidade sustentável, uma cidade resiliente, uma cidade funcional, ela tem que utilizar as novas tecnologias como uma forma de efetividade, eficiência e otimização do serviço público. Hoje, todos os processos são digitalizados. Hoje você consegue criar aplicativos para fazer denúncias, né, e monitorar isso. Hoje a cidade tem georreferenciamento, né, o plano diretor é atualizado e o Gilvan vem hoje se posicionando como um jovem, um gestor que vem enfrentando coisas estratégicas. Isso é legal. Né? A juventude na ocupação da gestão pública, uma visão de inovação. Então, fechando, se a gente pudesse aqui finalizar o nosso podcast hoje e elencar, né, cidades que têm um perfil que se enquadre nas ODS, Santo André teria um destaque. Efetivamente, por a questão os investimentos em saneamento, que é 6 vezes maior que a média nacional,
os investimentos e a diversidade na coleta seletiva, vários tipos. Tem, por exemplo, a moeda verde PET, sabia também? Tem. Que você leva e troca por alimento para os cachorrinhos. Sobre as questões de inovação e tecnologia, outras questões relacionadas a premiações e assim por diante. Então, Santo André hoje poderia dizer que é uma cidade que está seguindo para uma cidade resiliente. E a segunda cidade seria São Bernardo, por uma ousadia, né, de algumas frentes que eles estão tomando. Por exemplo, a questão de trazer para o centro a discussão das emergências climáticas, que é algo que parece que é longe, é distante. Não, tem que estar no centro essa discussão, porque a consequência, né, da falta de ações em mitigar, né, questões climáticas, ela é emergente. E aí, só para finalizar, o conceito hoje, ele não é mais de mudanças climáticas, mas de emergência climática, né? Bom, uma última pergunta para ser rápido, para a gente encerrar. A emergência nesse sentido está em envolver a sociedade civil na pauta 2030, nessa agenda 2030? Essa é a urgência? E como? É educação, publicidade? Você, como secretário de uma cidade como Diadema, que já foi. Então, tem um entrave político ali, você já acabou falando, tem algumas coisas que você pode, outras coisas que você não pode, tem tudo, né? É um amarrado ali que muitas vezes não progride. Sim. Né? Então, para você, essa é a urgência. A urgência é você divulgar, é trazer a população, discutir como São Bernardo, você falou que está fazendo, e o secretário ali, os políticos, eles têm um grande problema na hora de querer agir com mais firmeza? Eu acho que o principal desafio de todas as temáticas que a gente pode trazer nessa mesa, de todas as ODS, ou qualquer desafio na questão ambiental, ela é informação. Acabei de falar da questão da taxa de lixo, que se fosse trabalhada a informação correta, não teria tanta consequência política. Então, hoje, acredito que a emergência de informação, mesmo numa sociedade que tem tanta informação, né, com tanta inteligência artificial, mais informação mais assertiva, mais objetiva, mais contextualizada, com números e dados, e monitorar. Vamos olhar, estamos 2% de resíduo, vamos chegar a 3%. E o segundo passo, eu acho que os governos locais precisam ampliar o espaço de discussão política e inovar. Não é mais aquele conselho, né, conselho temático, tem que ter conselhos mais sistêmicos e integrados. A política pública não dá para fazer mais separada, ela tem que estar mais integrada. Então, a participação popular ou movimentos populares que possam ter temas integrados e colocar o meio ambiente no centro é fundamental. Vamos discutir esporte? Tá bom, coloca meio ambiente no centro do esporte para você ver como é interessante. Vamos discutir saúde? Vamos. Coloca meio ambiente no centro da saúde. A gente tem um exemplo aí que é o Consegue, que tem reunião quase toda semana para falar de segurança. Tinha que ter um desse para falar toda semana. Vamos falar de meio ambiente. Quando você fala de descarte... Não, e não só, não precisa inovar. É levar o tema no centro da política pública. Essa é a inovação. Porque ela está em qualquer discussão de política pública. Perfeito. Vamos discutir segurança pública? Vamos. Aquele ponto, descarte irregular, onde o Noia fica lá atrás daquele sofá descartado, onde é escuro, onde a municipalidade não faz zeladoria, onde o cara sai... É questão ambiental. Né? Então, quando a gente traz a questão de enchente, ilha de calor, todas essas temáticas, a gente consegue colocar ela no centro de qualquer política de educação. O cara está num jogo de futebol que descarta um monte de coisa lá no chão, né? Então, que o Japão é exemplo, que todo mundo pega o seu copinho e leva. Por exemplo. Entra a questão da cultura educacional que você falou também, que a gente vai começar agora do zero praticamente, estamos começando, né? Eu acho que já tem passos bem dados aí, né? Só para finalizar, existem passos... mas a emergência é grande. E a distância das nossas práticas do que deveria ser ainda é muito grande. Então, novamente, obrigado por trazer esse tema aqui, né, num segundo episódio. Né? Quero muito que a gente consiga dar continuidade, trazer cases, trazer empresas que estão fazendo, trazer pessoas que estão fazendo, trazer gestores que estão fazendo, que eu disse... Uma pequena prática nesse universo de emergência, a gente tem que ser vitorioso para não perder a esperança. Não é o que a gente gostaria. Exato. Mas se a gente não comemora, a gente perde a esperança. Então, acho que não podemos perder. A esperança sempre nos ajuda a manter viva aquele resultado de melhoria para a humanidade. Né? Exatamente.
O André, obrigado aí mais uma vez. Vamos bater mais papo sobre isso, porque eu fiz até uma pauta aqui, a gente não falou ainda sobre tudo, para você ver que o tema é tão importante, né? Foi uma pergunta aí, se fosse olhar se fosse as fazer 10... todas era rápido, só que aí o pessoal não tem um entendimento legal, sim. né? Mas obrigado aí mais uma vez por prestar nosso convite, participar desse projeto do ABC News aí que a gente vai falar sobre meio ambiente e trazer outros temas. Gente, obrigado mais uma vez aí deixa seu comentário, perguntas, que ele vai voltar outra vez aqui, aí de repente a gente pega as suas perguntas e responde ali, né, no próximo programa. Até um abraço para vocês e até a próxima.